Que acontecem aqui em São Paulo com a participação do presidente Bolsonaro da Marcha para Jesus e também do ex-presidente Lula em Diadema, na região do ABC Paulista. Nós temos imagens ao vivo agora da zona norte da cidade de São Paulo. É um evento que completa 30 anos e conta com a participação de pastores evangélicos, como também outros políticos. O presidente Jair Bolsonaro fez um discurso de aproximadamente 1 minuto e meio e existe a expectativa, sim, de um novo pronunciamento do presidente Bolsonaro. As nossas equipes estão apostas nesse momento, o Grupo Jovem Pan de Comunicação, cumprindo 2 eventos distintos. Esse que nós estamos mostrando para você aqui no Jornal da Manhã acontece na zona norte da cidade. Agora temos também imagens ao vivo, imagens aéreas da Praça da Moça, em Diadema, na região do ABC Paulista. Esse evento do PT estava marcado para acontecer às 10 horas da manhã, mas, de acordo com o Partido dos Trabalhadores, sofreu um atraso, já que estão esperando novas caravanas que chegam à região do ABC Paulista. A gente lembra que o Lula, como também o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que faz parte dessa chapa da coligação para concorrer à presidência da República, eles estão percorrendo o Brasil, tentando fortalecer o chamado Movimento de Reconstrução Nacional, que chama Vamos Juntos pelo Brasil. Eles estiveram no Rio de Janeiro. Esse evento de hoje vai contar com a participação também de Fernando Haddad e de outros líderes políticos e também da coligação dessa federação dos partidos que o PT fez com PCdoB, PV, PSOL, PSB, Solidariedade e também a Rede. Aqui nos nossos estúdios a gente tem o nosso convidado, o nosso comentarista, Fernando Conrado, que pode falar um pouco mais desses 2 eventos distintos que estão acontecendo na capital paulista neste sábado, feriado. Fernando Conrado, como que você avalia esse evento do PT em Diadema, na Grande São Paulo, como também um evento importante que é a Marcha para Jesus, depois da pandemia, agora se torna presencial? Saudações a todo mundo. A parte interessante de nós vermos esses 2 eventos ocorrendo agora na cidade de São Paulo é que, antes de mais nada, no seu conteúdo político, quando a gente observa o Brasil como um todo, São Paulo é o grande coração, é o grande termômetro do que nós teremos nas eleições, do que é a vontade popular. E a gente viu durante a semana mesmo essa grande diferença, chegando novas pesquisas eleitorais, quando a gente pode ver agora uma diminuição da vantagem do candidato Luiz Inácio Lula da Silva sobre o presidente Bolsonaro, e fica claro também a continuidade de ações públicas que eles estão fazendo nos últimos tempos. O Lula teve um grande evento na Cinelândia, no Rio de Janeiro, nessa semana ainda. Bolsonaro, ainda na semana passada, teve um grande evento lá em Salvador. E a gente começa a ver agora a pujança da campanha política, iniciando mesmo antes do período formal eleitoral, deixando claro a intenção das pessoas. Nesse momento, a gente enxerga também, como o presidente Bolsonaro já falou, ele trouxe palavras que deixam clara a sua visão de mundo para o seu eleitorado. Ele foi muito pontual, eu achei interessante como ele fez um discurso bem curto. Acredito também que ele vai retornar para falar mais. Sei que ele tem uma agenda para Minas Gerais hoje ainda, então provavelmente ele vai voltar aí nas próximas horas, nos próximos minutos, a se comunicar com a população. E a ideia dele é exatamente defender, já que estamos na Marcha para Jesus aí, nessa retomada pós-pandemia, é trazer esses ideais dos valores, dos princípios da cristandade. Ele fala de maneira muito clara contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra a própria violência e, principalmente, ele evoca essa ideia da luta do bem contra o mal. E a gente deve lembrar também que, independentemente dos lados políticos aqui que nós tenhamos na nossa audiência, essa luta do bem e do mal, quando a gente fala, é sempre essa grande polarização que a gente viu nesses últimos 4 anos acontecendo pelo Brasil. Nós discutimos, terá uma terceira via, não terá uma terceira via, e a gente sabe que agora, né, com a bigorna da realidade, não teve essa terceira via, e só existe aí Bolsonaro e Lula nessa disputa. Mas é interessante nós pensarmos contra a maré, que nos diz que a gente tem que evitar a polarização. Essa polarização, ao meu ver, é algo benéfico para a sociedade, é algo benéfico para a civilização, porque os grandes valores da civilização, eles são duais. Eles têm 2 polos muito claros nas grandes discussões. E a gente sabe que é o bem e o mal, o justo e o injusto, o belo e o feio.
né, o interessante e aquilo que não é interessante. Então, quando a gente observa isso, a comunidade, a civilização, os eleitores têm que tomar para si essa responsabilidade nessas eleições de fazerem o contraponto das duas ideias, o contraponto daquilo que buscam. Se buscam mais igualdade social ou se buscam mais a luta pelo individualismo do ser humano, da sua responsabilidade pessoal. Isso que a gente tem que levar em consideração agora. Independentemente do lado que tu estiver nessa grande disputa, de qual for o teu candidato, toma essa responsabilidade para ti. Faça essa comparação de ideias, porque é exatamente chocando uma ideia contra a outra, comparando uma ideia com a outra, que nós conseguiremos crescer enquanto nação. Isso tem que acontecer, isso faz bem, ao contrário do que todo mundo te diz, que a gente tem que viver numa sociedade mais pasteurizada, sem grandes esforços, todo mundo isento dessas discussões. Não, o Brasil, a grande transformação que a gente tem nos últimos anos, principalmente nos últimos 4 anos, vamos colocar aqui desde 2013 com a Lava Jato, é trazer a política para o nosso dia a dia. As pessoas começaram a discutir política, a se interessar por política, entender os pontos, e eu quero que vocês, quando pensarem sobre a política, principalmente nesses eventos que estão tão pujantes hoje, as duas manifestações estão lotadas de gente, né? Então a gente está vendo que existe de fato as energias estão tomando seus lados e deixando essa disputa cada vez mais clara, e a gente vendo que existe, de fato, um empate relativo nessas forças. Não importa se estão vindo caravanas de outro lado, ou se fizeram um esforço maior para chamar as pessoas, ou se estão se utilizando de um evento religioso, não interessa. O que interessa é que está existindo, as pessoas estão indo às ruas, e eu quero que você também, quando pensar a política, nessa transformação que a gente tem, como eu já dizia para vocês, que tu chame essa responsabilidade pessoal e enxergue, analise os candidatos, veja as plataformas que estão sendo colocadas, porque aqui também fica muito claro que algumas visões são antagônicas nos dois candidatos. Nós temos um candidato que pensa que tem uma visão mais pró-aborto, tem um candidato que tem uma visão contra o aborto, tem um candidato que tem uma visão mais desligada da religião, tem um candidato que tem uma visão mais ligada à religião, tem um candidato que defende com que não quero dizer bandidos, né? Mas que os investigados tenham todas as suas liberdades preservadas, e do outro lado nós temos um candidato que quer que as forças policiais façam o seu melhor para combater a violência. Então a gente tem que sopesar esses dois lados aí e ver que lado tu escolhe, e é para isso que a gente está aqui trabalhando, trazendo informação para vocês diretamente do local onde as coisas aconteceram. Então vamos aí, no decorrer da programação de hoje, elencar mais pontos específicos através de todos os comentaristas. Bom, obrigada, Fernando. Conrado. Amanda Klein, Conrado citou um ponto que eu achei interessante, justamente isso, que são atos já de campanha política antecipado, mas a gente vê aí em Diadema, no centro, o ato do PT, no centro de Diadema, mas a Marcha para Jesus, que acontece aqui na capital paulista, não terá a presença apenas do presidente Jair Bolsonaro. Também está prevista a presença de Simone Tebet, que é pré-candidata à presidência pelo MDB, e também de Rodrigo Garcia, que é o pré-candidato à reeleição do governo do estado de São Paulo pelo PSDB, ou seja, uma mistura, né? É isso, Kalina, por quê? Você toca num ponto muito importante, porque é uma fatia do eleitorado relevante, é o que eu tinha falado na declaração anterior, representa 27% do eleitorado. Hoje esse eleitor está majoritariamente em âmbito nacional com Jair Bolsonaro, mas a gente lembra que a gente tem uma disputa ferrenha em São Paulo. Então, falando sobre Rodrigo Garcia, eu estava até conversando com os auxiliares do governador de São Paulo nessa manhã, e eu perguntei, bom, o Rodrigo Garcia estará aí à tarde, provavelmente, na marcha para os evangélicos, né? E como é que vocês veem essa fatia do eleitor que pode ser que é identificada a Bolsonaro e, portanto, pode se identificar automaticamente ao candidato dele em São Paulo, que é o ministro Tarcísio? E aí eles me disseram o seguinte, que o Rodrigo tem bom trânsito com os evangélicos há muito tempo, sobretudo com os organizadores da Marcha para os Evangélicos, e lembraram, inclusive, que o Rodrigo Garcia foi o coordenador da campanha do João Dória em 2018, e sob a responsabilidade dele ficou exatamente esse contato, esse vínculo, essa conversa com os evangélicos. E na chapa do Rodrigo, entre os apoiadores do Rodrigo Garcia, haverá mais de 1.000 deputados evangélicos concorrendo às eleições este ano, ou seja, eles dizem aqui que ele tem não só um bom trânsito, mas tem apoio de muitos evangélicos.
inclusive de evangélicos ligados não somente à Igreja Universal, ao Partido dos Republicanos, que é o partido do Tarcísio Gomes de Freitas, mas a igrejas de forma geral. A gente vê aí imagens do presidente Bolsonaro, né? Ele parece que desceu do trio elétrico, está caminhando entre os apoiadores, uma coisa que ele gosta de fazer muito, tirando foto aí, os policiais militares pararam para tirar foto com o presidente, tem os apoiadores, mas enfim, voltando. Então, Rodrigo Garcia tem essa tentativa, até porque ele vai dividir esse eleitorado conservador com o Tarcísio em São Paulo, então é importante que ele faça essa extensão e faça essa aproximação, ou mantenha essa aproximação com os evangélicos. Já Simone Tebet é a candidata que representa a terceira via e também, obviamente, que é uma fatia desse eleitor, é a única mulher com mais chances, né, ou mais bem colocada nas pesquisas, é a Simone Tebet. Então é natural também que ela faça um aceno a esse eleitorado, lembrando que esse não é um evento do presidente Bolsonaro, esse é um evento dos evangélicos, muito tradicional, que acontece todos os anos, por isso está tão lotado, faz 2 anos que não acontece, então eu imagino que muito mais gente tenha vindo, inclusive em função disso, porque estavam com saudade, sentiam falta de participar depois da pandemia, então é um evento absolutamente lotado, mas não é um evento do presidente Bolsonaro, é um evento dos evangélicos. Mais uma informação importante, eu estava até conversando com apoiadores do ministro Tarcísio também essa manhã, que é o candidato ao governo de São Paulo, perguntando sobre a mensagem, né? Conversei com o próprio candidato e perguntei que mensagem ele vai deixar para esse público evangélico, o que ele entende que são os temas principais para esse público. E ele me disse o seguinte, que ele entende que o que os evangélicos querem é o que todo cidadão quer, uma prestação de serviço de saúde mais universal, uma educação que proporcione ferramentas para que os jovens encarem o mercado de trabalho, mais segurança e emprego. Então, veja que a resposta do ministro Tarcísio, do candidato Tarcísio, é completamente diferente das declarações que o presidente Bolsonaro deu aí, que muito mais voltadas à pauta de costumes, essa pauta cultural, de drogas, família, aborto, etc. O ministro Tarcísio, quando eu fiz essa pergunta aqui por WhatsApp hoje de manhã, ele não mencionou nenhum desses temas. Ele mencionou educação, emprego, juventude, segurança. Então, é uma pauta mais ligada até ao perfil do ministro, do candidato, que é um perfil mais técnico. E também conversei com outros apoiadores do ministro Tarcísio para saber, afinal de contas, quem são os mais cotados agora para preencher essa vaga na chapa dele ao Senado, na candidatura ao Senado, já que o Datena desistiu. E aí essas pessoas me responderam a mesma coisa que o presidente Bolsonaro disse ontem, né, que os mais cotados são Marco Feliciano, deputado, que aliás é um pastor evangélico, então muito ligado, um dos mais ferrenhos apoiadores e defensores do presidente Bolsonaro, sempre muito focal, cotado para essa vaga ao Senado, a deputada Carla Zambelli, que apareceu nas primeiras imagens que mostramos ontem com o presidente Bolsonaro, acredito que ela esteja presente nesse evento hoje também, e o Marcos Pontes, que é ex-ministro da Ciência e Tecnologia. Paulo Scaff também ainda está nessa rodada, nessa competição, embora com menos chances, mas eles vão fazer pesquisas, tem pesquisas na rua para mensurar quais desses 4 candidatos têm maior viabilidade. Mas a disputa principal mesmo hoje é entre Marco Feliciano e Carla Zambelli, segundo eu apurei. Amanda, a gente tem